Tô aqui pra falar do meu amigo brother amigo do peito tio Kakuzu. Passa no canal dele por favor meu amiguinho. Ele faz uns vídeos de anime muito top, e também faz análise. Daí alguém desconhecido dá uma peixeira na cara do Idan e arranca a cabeça dele fora. Aí o Shikamaru já tá sem chakra, tá todo ferrado. E ele usando aquele único jutsu que o clã Nara sabe usar, o da sombra lá. Aí o Azuma tá doidão e não sabe de nada. E o Shikamaru só usando essa merda de jutsu da sombra lá pra pegar o Idan e o Azuma não morrer. Daí o Shikamaru, o figurante, e o outro figurante fica em choque como sempre. E lá vai ele com esse negocinho de jutsu da sombra de novo. É o único jutsu que ele sabe fazer. E os dois já tá de ressaca, lá quase deitado no chão, o Roberto Justus e o Pulmão de Cinzas. Aí eles já fica com medo, porque os malucos da Akatsuki tem chakra infinito pra ficar mandando ninjutsu toda hora. Daí o Shikamaru faz análise analisada das análises ali. Eu vou chamar o Shikamaru de Sherlock Holmes. E o maluco não cansa de ficar analisando as coisas. Daí o bagulho vai pegar agora. Daí o Kakuzu fica ali dando uma moral pro Idan. Daí o Idan fica berrando com a cabeça de fora ali no chão, e o Kakuzu não faz nada. Daí começa uma briga de marido e mulher ali. Daí mostra o corpo do Idan ali, e o Azuma surpreso ali. Daí eles ficam falando nada com nada após uns segundos ali. Azuma tá ficando pito. E lembre-se crianças, usem protetor solar pra não ficar igual o Azuma ali. Daí o Idan fica implorando pro Kakuzu costurar o corpo dele na cabeça pra ele matar os caras só na ceifada. Chola mais Roberto Justus. Daí o Kakuzu desiste e traz lá o corpo pro Roberto Justus matar os figurantes tudo na base da ceifada. E daí o Kakuzu faz um cálculo desumano pra falar que a cabeça do Idan é mais leve que o corpo dele. Daí o Roberto Justus fica reclamando, lá que dói pra caramba. Daí o Kakuzu larga a bolsada na cara do Azuma. O Azuma cai no chão como se fosse nada. Daí ele dá uma joelhada nele e ele já tá ligado lá. Daí o Kakuzu costura lá o Idan com o cabelo que sai de algum lugar dele lá. Daí ele costura Landé. Eu vou terminar por aqui mesmo. Não se esquece de passar no canal do tio Kakuzu e da Like meu consagrado.